Está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João Marcos, livro chamado Marcos, tá? Capítulo de número 8, a partir do verso 27. Marcos 8, 27. Na abertura do texto, nós de cara já analisamos o contexto das informações que nos é dada. Vamos ver. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E ele então, indagando mais uma vez, lhes perguntou dizendo: e vós, que dizeis que eu sou? E respondendo Pedro: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E admoestou para que ninguém dissesse aquilo. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos, principais dos sacerdotes, escribas, e ainda fosse morto, porém depois de 3 dias ressuscitasse. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas, dizendo ainda, virando-se, olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes estas coisas que são de Deus, mas apenas as dos homens. Bom, eu vos disse que na abertura do próprio texto nos daria uma informação. Cristo acabara de realizar uma obra. E como sempre nós assistimos na grande biografia de Cristo, que todo tempo era tempo para trabalhar. Até mesmo quando os discípulos estavam cansados e desejavam dormir, descansar, Cristo ainda estava centrado no trabalho. Não que Cristo estivesse afadigado, porque muito trabalho realmente afadiga. Mas Cristo, ao invés de estar afadigado, estava motivado, determinado, inspirado. Nós percebemos no contexto de cada palavra desta, motivado. Havia um motivo e esse motivo era forte. Dedicado, havia um sentimento de gratidão e uma responsabilidade. Por isso ele se dedicava. Inspirado, porque cada vez mais que ele avançava, ele via resultados. Então que você também seja motivado, dedicado e inspirado. É uma das filosofias, vou usar essa expressão, em que eu uso para a minha vida. Ou seja, hoje eu não tive condições de ir em casa para, de fato, me aprontar e ir para a igreja e depois vir para cá. Por quê? Porque todo o tempo, hoje, foi consumido. Despertamos logo de manhã, estávamos motivados, dedicados e inspirados num propósito. E isto perdura-se para dias vindouros. Conclui-se uma obra
novamente você tem uma outra que te motiva, que te dedica e que te inspira. Eu estou detalhando isto para você porque agora há pouco, ao chegar aqui, quando sempre posso, eu assisto o JP do Araguaia. E fico realmente motivado e inspirado quando eu vejo o Cauã, o filho, né, do JP do Araguaia. E ele pôde sair daqui dos estúdios e lá na antessala, quando ele me viu, ele logo foi me cumprimentar com um sorriso largo. E quando ele voltou para os estúdios, antes ele disse: pastor, eu vou rezar. Tipo, o senhor vai me ver? E eu disse a ele: Cauã, sempre quando eu posso, eu assisto você. E aí, isso trouxe para o Cauã o quê? Uma motivação, uma dedicação e uma inspiração. E aí, quando o JP do Araguaia esteve com ele aqui, antes do término do programa, o Cauã disse aqui, quando estava, o JP sempre faz isso, despedindo do programa, mandando abraços. E aí logo o JP foi surpreendido com o Cauãzinho dizendo: o pastor está ali. E aí nós percebemos uma única coisa, que nós, seres humanos, precisamos sermos inspirados, motivados para sermos dedicados. Para te ter uma ideia, algo inspira uma pessoa a desejar ou até realizar. E aquilo que inspira, motiva, e da motivação vem a dedicação e a responsabilidade. Então, tudo isto eu estou dizendo para você o seguinte: e saiu Jesus e os seus discípulos. Saiu de um lugar indo para outro. Então, sempre é interessante você, leitor da Bíblia e observador do programa O Ágape de Deus, é sempre interessante, importante, eu imbuir ao seu coração, estimular a sua fé, aguçar a sua visão, diante das entrelinhas, na abertura do texto, já nos dá uma informação de todo o contexto geral. E saiu Jesus. Bom, é uma expressão que está sendo relatado uma ação. Adentrou, saiu. Então, há um ambiente geográfico, não é isso? Há um ambiente geográfico e dentro deste ambiente geográfico existem atuações. O que estava falando, o que estava fazendo e por que saiu ou por que entrou. Os objetivos da palavra sempre serão contidos em ações. Por isso a Bíblia diz que a fé precisa de prática. A fé sem obras é morta. Crer somente e não realizar não traz proveito e não há fundamento. Se eu creio, eu devo ter prática. Se eu amo, eu devo ter prática. Se eu desejo, eu devo ter prática. Então, as ações de Cristo demonstram a sua dedicação, a sua motivação e a sua inspiração. Pois bem, o que eu quero dizer para você, meu amigo telespectador do programa O Ágape de Deus, você que sempre nos acompanha, obrigado pelo seu prestígio, pelo seu carinho, Deus sempre te abençoe, no nome de Jesus, é que Cristo me motiva, me inspira e me faz ser dedicado. A dedicação levará você à busca da perfeição. Não que você será perfeito.
A dedicação levará você à prática. E a prática levará você em busca da perfeição. Quanto mais se pratica, mais se aprimora, mais se amadurece, mais você ficará melhor por conta da prática. Se não fosse assim, não haveria ensaios para os músicos. O rapaz é formado em Harvard, em música. Lá atrás, tem um diploma na parede, tem um anel no dedo, tem fotos no Facebook que comprova que ele é formado. Mas nem por isso ele poderá parar, bater no peito e dizer, não, eu já sou formado, já sei. Não. Todas as vezes em que ele for, junto com a banda, o cantor, se apresentar num show, antes ele vai preparar o instrumento, vai passar o som, vai rever as notas, mesmo que seja um CD que eles vão tocar e cantar 1 ano, 2, porque a prática estará em busca da perfeição. Quanto mais se pratica, melhor fica. Então, Cristo está nos dizendo aqui algo muito interessante. Se tu fores ver, por exemplo, não digo que eu estou perfeito, e nem digo que já sei muita coisa, mas se tu tiveres condições de acessar o YouTube, Adonai Júnior, e ver o primeiro vídeo, e for assim em busca de detalhes, tu vais ver, vais notar, vais perceber um pouquinho que a minha desenvoltura vem mudando. Isso são características da prática. E as características demonstram a dedicação, a motivação e a inspiração. Cristo saiu de um lugar e já está indo para outro. Poderia estar cansado? Poderia. Poderia estar afadigado? Poderia. Poderia estar desejoso em tomar um banho e ir para a cama? Poderia. Poderia estar dedicado, desejoso de um jantar ou de um almoço? Poderia. Muitas possibilidades existiriam ali de uma necessidade pessoal. Mas o que leva a pessoa a continuar? Vou até usar uma expressão grosseira. Grosseira, no caso, é a verdade estampada. O que leva a Cristo a continuar com sede, o que leva a Cristo a continuar com fome, o que leva a Cristo a continuar cansado, o que leva a Cristo a continuar ainda sem tomar banho, o que leva a Cristo a isso é a motivação, é a inspiração e a dedicação. E saiu Cristo com os seus discípulos. Saiu recentemente, há horas atrás, há minutos atrás, de um plano geográfico em que houve um grande manifestado ao poder de Deus. Concluiu aquela obra, vamos descansar. Não, tem outra, e tem outra, e tem outra, e tem outra. Por quê? Por que isso? Porque a própria Bíblia vai nos dizer algo interessantíssimo que sempre me constrange. Sabe aquela velha expressão que alguém criou e a gente usa? O meu nome é trabalho. Eu quero me gastar na obra de Deus. O meu nome é trabalho. A pessoa que dedica excessivamente a alguma coisa, no mínimo ela deve ser apaixonada, ou se não é apaixonada, ela se dedica por causa de um projeto. Agora, pouco antes de ir para a igreja, e antes e até de vir na última visita antes do culto, eu estava na casa do irmão Divino e da irmã Laurinda. E aí ela me convidou ali para tomar um café, mais o Divino, e tinha uns papéis de estudo ali no sofá. E ela disse, ô pastor, não repara não, é porque eu estou estudando. Então eu trabalho, chego em casa ainda aqui cansada, mas eu estou inspirada por causa de um concurso público. Então, ela pode até não ser apaixonada por estudo, mas é uma necessidade, é um foco, é um objetivo. Ela alcançou aquela parte
estrutural de buscar a literatura vai ficar de lado. Agora tem outros que são inspirados a estudar porque são apaixonados. Que é o caso do advogado, que é necessário ele ser apaixonado para que cada processo que ele deliberar, ele realmente sempre esteja examinando os códigos. E aqui a Bíblia. E o que eu quero dizer para você é o seguinte, veja só, existe um texto bíblico que eu li até esses dias atrás, em que uma mulher chega e quebra o vaso de alabastro e derrama o óleo, o unguento, o perfume sobre Cristo. Você sabe da história. E aí tem uma parte que cabe-se aqui para que eu possa te explicar. Um dos discípulos disse, por que não pegou esse dinheiro, fugiu da memória, esse perfume não vendeu e não deu aos pobres? Aí Cristo dá uma resposta para aqueles discípulos e para nós que somos leitores, e ele diz assim, os pobres sempre tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então, analisa o contexto e veja o seguinte, Cristo, ele estava inspirado, motivado, dedicado à obra de Deus, porque ele sempre relatava dizendo o seguinte, eu estou realizando a obra que meu Pai me enviou. Ou seja, o apóstolo Paulo, em resumo da sua trajetória missionária, na prisão, no calabouço, ele diz uma frase que é inspiradora, é motivatória, e a gente pode se dedicar. Na altura do campeonato, no fim da história missionária de apóstolo Paulo, ele diz o quê? Combati um bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Nós percebemos que são homens que chegaram ao ápice das realizações. Você ainda não chegou ao ápice das realizações. Esteja em busca. Para o seu casamento, para o seu filho, para a sua família, para os seus estudos, para o seu trabalho, para a sua vida financeira, para a sua saúde. Agora há pouco eu digo é força de expressão. Há uns meses atrás, eu conheci um jovem, Rafael, talvez ele pode até estar nos vendo, nos assistindo. E ele quer ser, Tiago me faz lembrar, ele faz academia, mas agora ele quer ser esse competidor de fitness, eu esqueci a expressão. Físico, obrigado, isso, Rafael. Ele diz que começou a academia, até porque diz que tinha perdido uma namoradinha lá, e a bichinha velha chamou ele de gordinha, e ele falou, danada, tu vai ver agora, bom pra tosse. E aí, e aí entrou, né? E ele disse, pastor, eu era gordinho mesmo. Só que a mulher acabou comigo, Márcio. E eu falei, agora, então tu quer carne, tu vai ver. Aí o que acontece? Ele foi, por causa da tristeza. Você está entendendo? E aí começou a ser motivado, ele estava dedicado e começou a se inspirar. Agora, já não tem nada a ver com a menina. Se ela está com outro, interessa. Agora não, querido. Ele está dedicado, motivado, inspirado, porque isso, de fato, veio no conceito da vida dele, e ele disse que ainda, olha, se brincar, eu vou ser amigo do Felipe Franco. Ô, lapada! Não é brincadeira, não. O Felipe Franco está indo embora para os Estados Unidos. Aí, escuta uma coisa. Lá em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tem esses campeonatos lá de Arnold Schwarzenegger, né? Não sei se eu falei certo. E aí, no desfecho daqui, tem que ir embora para os Estados Unidos, para ver se ganha lá um dinheirinho também, para se apresentar. Mas não é simplesmente o cabra ser fortinho. Rapaz, é uma história, meu irmão. Alimentação, sono, tem que dormir direitinho. Não. E outra, horas e horas de trabalho, e isso não para. Ganhou um prêmio, continua malhando, porque se tornou uma inspiração, uma motivação, uma dedicação. E isso sempre em busca da perfeição.
Não chegará a ser perfeito, mas em busca. Queridos, eu posso perceber o seguinte, algo na sua vida pode começar até por uma tristeza, como foi o caso do Rafael, viu, Rafael? Mas da tristeza você tira forças que te inspira, que te motiva, que te dedica e que muda a sua história. Eu fico cá pensando comigo, eu não conheço a moça não, eu não vou dizer o nome, mas eu sei o nome, mas não vou dizer o nome. Eu fico cá pensando, porque o Rafael, né, diz que homem fala que o outro homem não é bonito, é simpático. Então, simpático, seja simpático, né? Mas tá bacana, Rafael, você tá bacana. E eu fico pensando ela agora. Eita lasqueira. Vai ficar chupando dedo, hein, minha filha? Ele vai ser de outra. Porque tu desdenhou, quem desdenha quer comprar. Mas vem cá, o assunto é esse. Aí escuta! O que nós estamos percebendo aqui é uma coisa... é algo que motiva, inspira e te faz dedicar. Cristo saiu de uma obra e estava indo para outra. E a inspiração, a motivação e a dedicação cobria, supria as necessidades do corpo. Amados, e ele faz uma pergunta aos seus discípulos. Ainda nem toquei o violão. Ele faz uma pergunta e diz assim, amigos, quem dizem eles ao meu respeito? Eu quero saber do que vocês estão ouvindo sobre mim. Vem cá, me diga, o que é que o povo está falando? Cada um tinha uma resposta. Porque ainda que eles sejam um grupo de 12 discípulos com Jesus 13, cada qual tem os seus amigos particulares e os colegas. Ou seja, os meus amigos não quer dizer que sejam os meus amigos do Tiago. Ainda que nós dois sejamos amigos. Então, os discípulos tinham os seus amigos, os seus conhecidos. Aí, um deles levanta e diz, você, digo você com respeito, o senhor, os senhores estão dizendo que o senhor é Elias. Agora, por que alguém está dizendo que Cristo é Elias? Aí nós temos que analisar o contexto. A biografia, quem é Elias? Não fala o nome do pai, nem o nome da mãe, só a origem. A naturalidade. Elias, o tesbita. E aquele homem é um grande profeta de Deus, que desafiou cara a cara com o rei, o imperador daquele momento, nos dias atuais de Elias. E como Cristo, ele realmente deliberava cara a cara com os imperadores, rapaz, o senhor parece demais com Elias. Outros dizem, o senhor, João Batista. Que é João Batista e a sua biografia? Também um homem que já tem no seu currículo, no seu histórico, o nome do pai e da mãe, né? Isabel e Zacarias, sumos sacerdotes do turno de Abias, e ele, primo de Jesus, e que enfrentou até a morte o imperador, César. E aí nós percebemos em que muitos disseram assim, o senhor é similar a João Batista. Aí outro diz assim, eu já te vejo, ou o povo já te vê, como Jeremias. Um profeta que, por mais que muitos dizem profeta chorão, um profeta motivador, mas muito sensível, que profetizava e dizia mesmo assim do Senhor, não, o senhor parece Jeremias. Aí, como são muitos os profetas, disseram,
estão dizendo que o senhor é um dos profetas. Vê as respostas, né? Porque ele tinha perguntado, o que o povo diz? Então, cada um tem um modo de analisar você. A quem você parece por causa das suas ações. Se ele parece Elias, as ações são similares a Elias. Se ele parece a João, as ações são similares a de João. Se ele parece a Jeremias, as ações são similares a Jeremias. Se ele parece um profeta, as atitudes são de um profeta. Mas isso não corresponde que você é. Você parece, mas não é. Pastor, misturou tudo. Não misturou, não. Deixa eu só te dizer uma coisa. O que a pessoa ou as pessoas dizem ao seu respeito é retrato das suas atitudes. Do que elas assimilam com relação a você. Porém, você não é aquela pessoa que ele está dizendo que você é. Você é você mesmo. Aí vem Cristo e faz uma pergunta. Agora eu quero saber, e vocês? O que vocês dizem ao meu respeito? Aí Simão Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, olha, eu admoesto que a ninguém declarem isto. Como se Cristo houvesse dito assim, deixe o povo pensar que eu sou Elias, Jeremias, João ou os profetas. Porque na hora certa, é isso que é interessante, no momento certo, eu irei surgir como quem eu sou de verdade nesse cenário. Às vezes, você fica à sombra de alguém uma vida inteira. Só que um momento da sua vida, a sombra passa e aparece você. Para todas aquelas pessoas, ele era igual ou similar a fulano, beltrano e ciclano. Mas num dado momento ele pergunta, e você? O que você vê em mim? Aí já você não é mais Elias, nem Jeremias, nem João, nem profeta. Você é quem? Você é você. E ele termina dizendo o seguinte, e começou, olha só, a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado, por quem? Por anciões, principais, escribas, fosse morto, mas ao terceiro dia ressuscitasse. Agora vem o velho detalhe. Pastor, não entendi, deixa eu te explicar. 10h44. Até o momento em que eles declaram o que os outros dizem que ele se parece. Para surgir quem é de fato, ele diz claramente quais são as suas atitudes. E as atitudes de Cristo não foi a atitude de Elias, nem de João e nem de Jeremias. Porque eu posso até ser similar, mas a minha atitude é minha, a sua atitude é a sua. Você me entende? E aqui, a Bíblia então dá o desfecho dizendo, e dizia abertamente estas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Pedro não entendeu a dimensão da atitude, o que motiva, o que inspira e o que faz ser dedicado a Cristo. E ele veio por conta de uma missão. E missão dada é missão cumprida, lembra? Missão é uma responsabilidade que foi tomada pelos ombros de alguém. E a missão de Cristo era padecer ao favor de muitos. Pedro o amava. E nesse sentimento, Pedro disse, tu não podes fazer uma coisa dessa. Eu preciso de ti. Então Pedro foi egoísta. Na tentativa, muitos, não é só um e outro, gente.
muita gente, na tentativa de ajudar, atrapalha, não é verdade? É verdade, irmão. É verdade. Quantos tentam ajudar e, na verdade, quando vai ver, está aí atrapalhando. Agora veja bem o seguinte, olha o que a Bíblia está dizendo aqui para você. Mas ele, virando-se, disse, para trás de mim, Satanás. Ou seja, este sentimento, por mais que esteja carregado de amor, de dedicação, ele não me inspira, ele não me motiva e eu não me deixarei ser levado por ele. Porque ele contradiz a missão que eu estou mergulhado. Retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que vêm do alto. Lembra quando, tem gente que vai dizer que não faz sentido algum, que eu vou te dar exemplo. Mas lembra quando você assistia a escolinha do professor Raimundo? E me foge da memória o nome realmente do personagem. E aí o professor dizia, e ele, captei a vossa mensagem, amado guru. Aquele momento em que o professor estava elaborando a pergunta e ao mesmo tempo já dando uma resposta, o professor estava dizendo, olha, isto é, e deixava ele aguçar a mente. E quando ele dizia que captei a vossa mensagem, e ele dava a resposta, não tinha nada a ver. Não é isso não, rapaz. Porque a mente humana tem os seus desvaneios. Jeremias disse isso, o coração do homem é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? É uma terra que só Deus entra, só Deus vai. E Cristo deixou bem claro uma coisa, ei, aquilo que é do alto não é discernido por sentimento. Por isso que tem muita gente que se decepciona. Essa semana passada, as pessoas que eu mais visitei, não posso falar nomes, aqui do Vale do Araguaia, para até não dizer a cidade, as pessoas que eu mais visitei eram pessoas decepcionadas com a igreja, aí dizia a placa da igreja, decepcionado com o pastor, porque o pastor, a mulher do pastor, o diácono, o obreiro, decepcionado. Você entende? E não é que eu fui lá para dizer que eles eram errados, que a pessoa era certa, como se eu fosse um bajulador, ou passar a mão na cabeça, ou querer conquistar o coração, que eu não posso fazer isso, eu não posso ser hipócrita, eu tenho que ser Bíblia. Eu não estou aqui para dizer o que eu acho, eu estou dizendo para o que a Bíblia diz. Por isso o embaixador, eu já expliquei isso aqui, o embaixador diz, segundo fulano de tal, eu represento a embaixada do país que eu estou aqui. Então, veja bem uma coisa, aí eu pude dizer, querido, eu não vou tirar suas razões, porque eu não sei da tua dor, eu não sei o que você passou. Mas façamos o seguinte, já que você já vem sofrendo com esse sentimento, tenta pegar o sentimento agora, guarde-o, não joga fora não, porque não pode. Guarde-o e agora se motiva, se inspire e se dedique na sua fé. Deixa isso aqui doendo ainda. Sabe aquela cicatriz que por fora está parecendo que está sequinho, mas por dentro está... Deixa aqui. E segue. Segue. Que na hora certa, Jesus vai fazer você voltar aqui, curar você. A cicatriz pode ser apertada e não dói, porque ela está sarada. E quem sara o ser humano não é o outro ser humano, é Deus. Porque a Bíblia diz em Isaías 53, o castigo que nos traz paz estava sobre os ombros dele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. 10 horas, 50 minutos, vamos